Fala galera, bem-vindos ao Omelete TV especialíssimo aqui, presença de Wagner Moura. Estamos aqui, Ale e eu, para falar um pouquinho de Marighella, falar um pouquinho da sua carreira. Obrigado demais por ter vindo aqui ao Omelete, é uma honra gigantesca e ó, só uma coisa, você tá estreando, sem impressão, mas você tá estreando esse estúdio aqui, tá? É mesmo? Ainda tem isso? Tem isso ainda. Porra, Estúdio rapaz. novinho em Folha, você tá Isso estreando aqui é incrível, junto com esse olha filme, que né? coisa incrível esse fundo. Eu tô impressionado, porque eu disse, né, a última vez que eu falei com você, eu acho que foi lá em Paulínia, na época de Paulínia ainda. Quando podíamos filmar. Exatamente. E aí o Omelete ficou um negócio grande, né, cara? Incrível, parabéns, demais. Obrigadão, parabéns pelo filme. Antes da gente entrar no filme em si, eu queria perguntar uma coisa. Pô, a gente tá finalmente acabando aí, parece que a pandemia, estamos chegando aí num momento melhor já, com vacinação e tudo mais. Mas eu quero saber como que você sai da pandemia. A vacinação finalmente embalou, né, sobretudo aqui no Brasil, o que é uma coisa muito boa, que está possibilitando, inclusive, a gente poder lançar o Marighella nos cinemas, porque havia a possibilidade de lançá-lo antes e eu mesmo disse que eu não estava confortável em entrar numa sala de cinema, não ia pedir para as pessoas irem ver meu filme também. Eu acho que a gente vai seguir com a pandemia ainda por muito tempo, assim, é um momento melhor, mas eu acho que eu tenho às vezes a impressão que como era antes nunca mais vai ser. No set, por exemplo, assim, eu filmei 3 coisas durante a pandemia. Eu dirigi o Narcos, eu fiz o filme dos Irmãos Russo e fiz a série Shining Girls. Todas assim, a diferença era grande já, porque, por exemplo, no Narcos foi no começo da pandemia, quando a pandemia bateu. Os protocolos eram inacreditáveis, assim, a gente tinha um bip que eles botavam assim, todo mundo da equipe tinha um bip, quando você se aproximava nessa distância de qualquer outra pessoa, o bip fazia e começava a vibrar. E o bip dizia quem se aproximou, o maior X9, dizia quem se aproximou de quem, porque se no caso alguém ficasse doente, traçava todo. Mas eu falei, gente, não tenho condição de dirigir um negócio com essa coisa tocando aí, caramba. E a gente vai se acostumando, né, com isso. Então, embora os protocolos, a coisa vai começando a ficar mais... Eu acho que como era antigamente, não vai ser mais. Na parte, assim, mais pessoal, eu acho que para mim foi igual a todo mundo, porque eram altos e baixos, né, cara? Você tem momentos, assim, eu tive a oportunidade de ficar em casa com os meus filhos e minha mulher, assim, de um jeito que eu nunca tinha ficado antes, assim. Então isso foi muito bom, porque eu pude realmente estar ali, olhar para eles, e ter uma relação. Isso foi lindo. Por outro lado, eu estava em Los Angeles durante a pandemia, trancado dentro de casa, num país que não era o meu. O que eu estou fazendo aqui, sem poder voltar para a Bahia, sabe? Então, gerou também muita angústia. E nesse momento pandêmico, houve alguma conversa sobre eventualmente lançar o filme antes em plataforma de streaming, não lançar no cinema? Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, nunca quis. Embora, independentemente da pandemia, Marighella é um filme para os cinemas, para as salas de cinema. Eu fico, inclusive, toda vez que alguém fala que viu o filme no link ou no pirata, ou não sei o que lá, eu fico muito triste, porque é um filme feito para o cinema. Para você, essa coisa dos streamings e da discussão do lugar do cinema hoje, que é uma discussão que eu não sei nem opinar direito, mas o que eu sei é que há filmes que... Tem filmes que eu não me incomodo em assistir na televisão. Eu vejo e não preciso ir ao cinema para ver esse filme. Não é um juízo de valor sobre o filme, mas o filme que se adequa à TV, assim, eu assisto e digo, pô, ótimo. Mas tem filme que eu começo a ver e digo, eu queria ter visto. Esse filme é um filme que se presta ao... E eu acho que Marighella é assim. Ele tem uma grandiosidade, né? Um filme com cenas de ação. É um cinemão, assim, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Ali no comecinho, quando você está introduzindo, falando quem é Marighella e tal, tem aqueles créditos e tá lá, torcedor do Vitória. Se ele fosse tricolor, você ia colocar ali? Não. Ia esconder. Não, acho que não. Você sabe que agora em Salvador vai ser a nossa primeira pré-estreia. Eu tenho muito orgulho disso, assim. Uma das torcidas antifascistas mais atuantes que há no futebol brasileiro é uma torcida do Vitória chamada Brigada Marighella. E a galera da Brigada vai estar toda lá em peso no Teatro Castro Alves. Nesse filme tu faz uma escolha temporal, um recorte muito claro ali, né? De 64 tem a morte do Marighella.
que te levou a fazer essa escolha? E se você não achou que precisava haver, de repente, um contexto, para quem não conhece Carlos Marighella, sobre a sua atuação anterior como congressista e etc. Assim, o recorte tem dois motivos muito fortes. Assim. Eu pessoalmente sempre fui fascinado. A vontade de fazer um filme sobre Marighella se confunde com a vontade de fazer um filme sobre a fascinação que eu tenho por movimentos de rebeliões populares. Toda vez que eu estudava história, era o que eu mais gostava de ler, né? Assim, Canudos, alfaiates, malês, um povo pobre que se junta para resistir a um sistema tirânico. Então, essa parte da história de Marighella, que é curiosa, porque é uma parte pequena. Marighella fundou a ALN em 68 e morreu em 69. O livro do Mário dá conta da vida dele inteira. Então, dá vontade de você falar de tudo, mas então essa é uma razão. Eu queria falar dessa geração que resistiu à ditadura militar, que é uma geração muito próxima à minha, gente que tem 20, 30 anos só, mais que eu. E a minha insatisfação também com a maneira com que essas histórias de revolta foram contadas pela narrativa oficial, sempre de uma forma do ponto de vista do dominador, né? Desde a época da colonização. Eu lia coisas, eu me lembro, cara, que eu li coisas na escola, assim, tipo, os portugueses tiveram que trazer os africanos escravizados porque os indígenas brasileiros eram muito preguiçosos e não se prestavam ao trabalho na lavoura. E tem coisas que estão no filme que aconteceram comigo, que na escola o professor dizia assim, a Revolução de 64 que salvou o Brasil do comunismo. Isso era o que eu vivi. Eu era uma daquelas crianças com aquela roupinha de frente para a bandeira, cantando aquelas músicas. Então, e Marighella, ele mesmo é um nome maldito, né, da história do Brasil. Então, eu queria falar disso, eu queria devolver essa parte da história do Brasil, essa parte recente de revolta contra um poder tirânico, contra uma ditadura, queria falar disso. Então, o recorte tem a ver com isso. Perfeito. Tem a ver também com a necessidade clara, para mim, de recorte. Eu não tenho paciência para começar a ver um filme de 2 horas que começa com o protagonista criança. Sim. Porque eu sei que aí o cara é criança e vai ter uma cena rapidinha que ele vai um adolescente, daqui a pouco resolve que ele já é um adulto. E você não dá conta da vida de uma pessoa em 2 horas. Você tem que realmente escolher. E às vezes acho até que o meu recorte foi muito grande. Podia ter feito, nas minhas insônias antes da filmagem, assim, eu acordava assim... Por que eu não fiz um filme sobre o último dia da vida de Marighella? O dia que ele acordou, o que aconteceu com ele esse dia? Você precisa... E o meu filme tem 2 horas e 40, né? Não é um filme nesse sentido. Não tem uma minutagem comercial. Né? Então foram essas duas coisas. E outra coisa é que essa última fase da vida de Marighella é uma fase que se presta muito ao tipo de filme que eu queria fazer. Que eu sempre quis fazer um filme popular. Eu quis fazer um filme que atingisse muita gente, que muita gente pudesse ver, que devolvesse ao imaginário do brasileiro a figura de Marighella e da resistência à ditadura. Então meu filme tem elementos do cinema de ação que eu acho que cumprem esse papel. O seu filme ele estreia num momento emblemático agora, né? No mês da consciência negra, em novembro. E eu me lembro que houve, quando você anunciou Seu Jorge no papel principal, algumas discussões sobre colorismo, sobre o Carlos Marighella não ser um cara com a tez tão retinta quanto a do Seu Jorge. Independente dessas discussões, como é que você acha da importância de um filme, de um homem negro como esse, ser lançado nesse momento? Exatamente. Importantíssimo. Porque se esse personagem da história do Brasil já era maldito, o fato dele ser preto tem uma camada ainda muito mais forte com relação a isso. A polêmica gerada com relação à cor de Seu Jorge, para mim, diz muito mais sobre o racismo que está entranhado dentro da gente do que da escolha em si. Porque tanto Seu Jorge quanto Marighella era filho. A mãe de Marighella nasceu em 1888, dia da abolição da escravidão. No dia em que o último país do mundo ocidental aboliu a escravidão. 1888. Essa mulher era filha de escravizados africanos. Essa mulher era neta de sudaneses que vieram trazidos à força para o Brasil para trabalhar como escravos, por pretos muçulmanos do Sudão. Esses muçulmanos... E é interessante, porque essa origem de Marighella diz muito sobre quem ele é. Porque os muçulmanos... que vieram para a Bahia, sobretudo,
foram os pretos que deram mais trabalho aos colonizadores aqui no Brasil. Inclusive, diferentemente dos angolanos que vieram para o Rio, os malês foi a galera que não se submeteu à escravidão no Brasil de forma mais frontal. Não ligar isso a Marighella e a quem ele era é um absurdo. Então, assim, Marighella era um homem negro. O pai dele era italiano. Portanto, e é engraçado, porque relendo o livro do Mário, eu fui vendo o tanto de vezes que Marighella foi vítima de injúria racial na vida dele. Por exemplo, a mãe de Marighella dizia assim para as pessoas, pedia para os filhos, eu escapei da escravidão, mas não escapei da escravidão dessas crianças que me escravizam, não sei o que lá. As vizinhas da mãe dele diziam, essa mulher tem a barriga suja. Por quê? Porque ela era casada com um branco, mas os filhos dela todos eram de pele escura. Marighella, enquanto congressista, tem uma passagem em que tem um deputado desses deputados oligarcas da Bahia falando isso que lá, Marighella interrompeu o discurso dele, porque ele estava falando alguma coisa sobre uma história de um carro que ele usou, um carro de dinheiro público e tal. Marighella interrompe o discurso do cara e o cara fala para ele assim, eu não admito, o cara fala para Marighella, não admito que Vossa Excelência, um sujeito de cor, interrompa o meu discurso. O pai de Clara Schaff, companheiro de Marighella, dizia para Clara, eu não admito que você se case com esse homem que é vermelho, comunista, goi, né, não judeu, e preto. Marighella se definia como um mulato baiano. Então, negar a Marighella a sua negritude, eu acho que diz muito mais sobre o que é o racismo no Brasil hoje do que sobre essa figura. E quando eu escolhi Seu Jorge para substituir o Brown, porque o Mano Brown, que era a minha primeira opção, tem a pele igualzinha à pele de Marighella. Eram dois, é a mesma coisa. Mesma pele. Brown, inclusive, é filho de uma preta com um cara branco. Mas, para mim, Brown e Seu Jorge são dois homens negros. Os dois são negros. Um é mais escuro que o outro. Então, quando o Brown saiu, eu realmente, eu juro para você, eu não pensava assim, tenho que achar um cara da mesma cor do Brown. Eu só pensava assim, eu tenho que achar um outro ator negro para fazer esse personagem. Porque o que não tinha cabimento na minha cabeça era que esse ator fosse mais claro do que o Brown. Porque aí eu estaria, mais uma vez, na síndrome da escravizaura do audiovisual brasileiro, embranquecendo o nosso personagem. Perfeito. Então, assim, mas depois que eu escolhi Seu Jorge, e depois que essas polêmicas racistas todas vieram, porque para mim esses memes, essas coisas, são tudo racismo. É uma demonstração do nosso racismo entranhado dentro da nossa produção cultural, do racismo estrutural. Mas depois que essas discussões vieram, eu comecei a pensar que quando eu escolho um homem preto, mais preto ainda do que o próprio Marighella, eu estou dizendo uma coisa que na época talvez eu não tivesse pensado, que eu estou reafirmando a importância do fato desse cara ser preto, e eu quero dizer para as pessoas no Brasil, e sobretudo para as pessoas pretas, que o Brasil teve um personagem negro importante na história do Brasil, um lutador pela justiça social, pelo direito dos pobres, pelo direito dos trabalhadores, pelas liberdades, pela luta contra a ditadura, pela liberdade, que era preto. E que o povo preto brasileiro possa olhar para esse cara e dizer, esse cara é um cara nosso que estava aqui na luta. Porque essas lutas, sobretudo dos pretos, foram silenciadas. Todas as lutas de revolta no Brasil foram silenciadas. Sobretudo quando esses personagens eram negros. Me exaltei, talvez. Não, mas essa história, engraçado que eu estou voltando a falar sobre o filme agora, em louco que eu esteja lançando esse filme agora. Então, enquanto falo, eu reaprendo a falar do filme, né? Eu estou falando... Revisitando. E tem uma frase super boa que eu fiquei curioso, que é quando ele fala para Carlinhos, e cuide bem das meninas, né? Isso é real? Real. Putz, ele dizia isso para Carlinhos, assim. Que a gente está vivendo agora uma onda né, de feminismo super importante, super forte, e é legal essa preocupação que... Né? Ele tinha lá atrás. Ele dizia para Carlinhos isso, respeita as meninas. E Clara Schaff também me dizia muito que Marighella era um cara absolutamente, vou dizer um feminista, né? Mas era um homem que era muito... Quer dizer, por exemplo, as tarefas domésticas na casa deles eram sempre divididas igualmente. Marighella
limpava, lavava, lá. Ela falou que ele gostava muito de ler o jornal para ela. Se ela estivesse fazendo alguma coisa, ele lia o jornal para que ela se informasse enquanto estava trabalhando. Nesse processo de escolha de elenco, com a saída do Brau, que era inicialmente quem ia fazer o papel de Marighella, o Seu Jorge foi em quem você imediatamente pensou para esse papel? Eu cheguei a fazer teste com outros atores, fui testando e tinha pouco tempo, nada rolava muito assim. Aí eu pensei nele, que o Jorge, eu acho que ele é a pessoa mais talentosa que eu conheço, assim. Assim, ele tem um negócio assim que é, não sei, divino, assim, um negócio, tudo que ele faz bem, né? Ele compõe bem, ele canta bem, ele é gato, ele anda, ele é elegante, é um louco, ele faz é uma loucura. Assim, e o que ele me entregou no filme, assim, como ator, foi brilhante, né, cara? É uma das atuações, assim, mais potentes, assim, que eu vi nos últimos tempos, assim. O Seu Jorge ganhou o prêmio de melhor ator na Itália, na Índia, e por onde o filme passa, o trabalho dele do elenco também, de modo geral, né? Mas ele como protagonista. Eu tava olhando no finalzinho lá, tem os agradecimentos e tal, enfim, eu vi lá entre os nomes a Alice Braga, eu sei que, enfim, né, tem toda uma amizade, e ela também mega se aventurando lá nos Estados Unidos como produtora, e a gente viu recentemente aí os cineastas, o Del Toro, o Iñárritu, o Cuarón, né, os mexicanos ali dominando. A gente pode sonhar em alguma hora ver vocês brasileiros, nós brasileiros, também pegando esse destaque internacional, e participando de grandes festivais, de grandes, enfim, o próprio já estava em Berlim. Mas a gente faz isso, né, cara? Sim. Assim, o cinema brasileiro vive esse momento agora trágico, né, da cultura no Brasil, vive esse momento terrível de anticultura, de anti-artista, enfim, um movimento bem clássico do fascismo, né, da história do fascismo. Você atacar o pensamento crítico, a produção cultural, a universidade, a academia e tudo mais. É um momento que vai passar. É terrível, mas vai passar. No entanto, pouco antes do governo Bolsonaro chegar, Kleber tinha ganhado o prêmio em Cannes, o Karim tinha ganhado o prêmio em Cannes, a Petra, com o filme dela, tinha sido indicada ao Oscar. O que mais? A gente está fazendo. A Bárbara Nova também pro Oscar ano passado, né? Não foi indicada, mas estava na lista. Na lista e tal. Agora o filme do Ali Muritiba também, né? Então acho que cada vez mais, eu acabei de ser convidado para participar, para ser parte da academia, outros brasileiros também. Então acho que a gente vai ocupando esses espaços, assim. Cinematografia potente a gente tem. Esse filme teve muito apoio da SPCine. Tinha a Laís Boldansky na presidência ali, super importante. A gente não tem ainda uma política forte, consistente de financiamento de filmes aqui, de ajuda das próprias cidades, né? Tipo, a gente está perdendo a oportunidade de mostrar o país para fora. Tipo, não trazendo... Cara, um Tom Cruise, ele filma no mundo inteiro porque a galera dá um dinheiro, um incentivo para ele filmar nos lugares. A gente tem cartões postais maravilhosos aqui no Brasil, de Manaus a Porto Alegre, tipo, qualquer lugar você pode ir, né? O que falta? O que falta? Não, a gente sabe o que falta, mas enfim... Vamos, a gente tem como fazer isso? O que a gente precisa... Eu acho que é uma coisa mais complexa, assim. Eu continuo achando que o Brasil é o país do futuro. Eu acho que o Brasil é um país único, assim, que um dia a gente vai mostrar para o mundo uma maneira diferente de desenvolvimento que nunca existiu. Mas para que isso aconteça, tem dois pilares que eu acho que são fundamentais e que fazem com que o Brasil seja o que o Brasil é. Um é a cultura brasileira, única. Esse país gigante que fala português, feito por gente que veio de tudo quanto é lugar, com uma mistura racial, cultural, incrível. Cultura brasileira. O outro é a diversidade, a potência do meio ambiente, que o Brasil tem, a Amazônia, Pantanal, a potência ecológica, né, do país. Esses dois pilares, que nesse momento, por exemplo, são totalmente ignorados ou destruídos, né, são o que para mim fazem, o que farão com que o Brasil se coloque, se imponha no mundo como um país diferente, assim, a sabedoria dos povos indígenas, a relação com que os indígenas têm com o meio ambiente, isso tudo
faz com que esse país seja uma coisa única, diferente. Então, para mim, essa crise, assim, ela é mais profunda, porque ela tem a ver ainda com a nossa falta de entendimento de que nenhum país no mundo se desenvolverá com potência, com beleza, com autoestima, sem que esses dois pilares, sobretudo pela cultural nesse sentido, seja valorizado. Então, é claro, políticas públicas de incentivo à cultura, tão demonizadas, não por acaso, hoje em dia, são fundamentais. São fundamentais. Quando você fala, por exemplo, do cinema, o cinema norte-americano é um cinema que vive de incentivos fiscais. Né? Por que o cara filma na Geórgia, em Atlanta? Por que o cara filma em New Orleans? Porque são lugares que dizem assim, venham filmar aqui, que a gente tem incentivo. Quer dizer, a pobreza intelectual do discurso sobre lei de incentivo e sobre o que a importância da cultura no Brasil é muito grande ainda, é muito grande. Mas, de novo, é um momento assim, e esse momento que a gente vive, me parece que é um momento também importante, um momento pedagógico, porque nós vivemos no pós-ditadura uma época em que nós olhamos para o Brasil, a gente deixou aquele passado para trás e começamos a olhar para frente, claro, de forma progressista, né? O governo do Fernando Henrique, o governo do PT, olhando para frente. E esse olhar para frente, que foi muito bom, mascarou uma realidade muito forte do que esse país também é. Bolsonaro também é Brasil. Bolsonaro não é um alienígena. O Brasil Bolsonaro é um personagem profundamente ancorado no esgoto da história do Brasil, que é uma história escravagista, genocida, autoritária, militarista, elitista. Então é bom que nesse momento, anticultura, anti-pensamento crítico, ignorante, medíocre. Então é bom que nesse momento a gente se defronte com força com relação a isso, para que vejamos, para que isso não esteja escondido. Entendamos que isso existe e a partir disso que enfrentemos isso, que a partir disso partamos para um outro momento em que aí sim a gente possa sofisticar o pensamento sobre lei de incentivo, sobre a importância da cultura, sobre tudo isso. Pois é, sobre partir para esse outro momento, esse olhar para o futuro. Você falou e fez um filme para cinema e da necessidade dele estar estreando no cinema. Só que as plataformas de streaming têm sido uma saída para muito da produção nacional, né? Como é que você enxerga os próximos anos agora para o cinema nacional em relação a esse cenário que a gente vive hoje? Assim, aí o cinema brasileiro acabou, né? Assim, acabou. Não existe mais. Ancine, acabou. Só o que já está na lata, que a gente vai ver nos próximos anos é isso. Isso acabou. Game over. No momento. Então, o audiovisual brasileiro sobrevive hoje por conta das empresas de streaming. Isso é bom, porque é bom no sentido, as pessoas estão trabalhando, assim, as produções estão rolando, as equipes não estão em casa morrendo então isso é importante. Por outro lado, isso limita o que faz com que o nosso cinema tenha a sua originalidade, você não tem que... Quando você começa a ter que responder a uma plataforma sobre o que você vai fazer, você perde o que faz do cinema brasileiro o cinema brasileiro. Assim, essa liberdade de criativa, de você conseguir pensar o Brasil sem que ninguém te diga isso melhor não falar disso. Melhor, né? Que é o cinema independente. Quando eu falo de cinema brasileiro, nosso cinema é cinema independente, não existe outro cinema brasileiro. O cinema brasileiro é o cinema independente. Né? Então é esse cinema que a gente tem que retomar daqui para frente. Pô, infelizmente a gente tem que encerrar por aqui, Wagner. Eu queria encerrar dando mais uma vez os parabéns pelo trabalho. Eu queria que você convidasse as pessoas a assistir ao filme nos cinemas. Dia 4 de novembro, nos cinemas, estreia Marighella, um filme sobre a história de um personagem importante do Brasil. Aniversário da morte de Carlos Marighella, dia 4 de novembro, vá ao cinema, use máscara, mas vá ao cinema e prestigie Marighella. Maravilha, obrigado, Wagner, parabéns. Obrigado, galera, massa. Que porra, tá aqui de novo, tá até lá.